Irmãos, enquanto os irmãos cantavam aqui, e lugar de honra, toma mesmo lugar de honra, eu fui buscar um quadro que eu trouxe de Jerusalém, do Instituto, e muitos de nós acostumamos com aquele quadro da Santa Ceia pintado por Leonardo da Vinci, onde Jesus está no meio e tem os discípulos à direita e à esquerda. Mas aquilo lá não é real, não é verdadeiro. Esse aqui é a Santa Ceia real como foi ministrada. Essa é a Santa Ceia. As mesas eram em formato de U e eles deitavam, eles praticamente ficavam deitados, a mesa de 50, 40, 50 centímetros. E o lugar de honra aqui, se eu perguntar para você quem é Jesus, que você não vai saber. Mas ele está num lugar de honra aqui. E para a gente entender isso, a gente tem que saber da história, né? Na ministração da ceia, Jesus, o lugar de honra é sempre o segundo lugar. É sempre esse aqui. Esse aqui é João, que reclinou a cabeça no seio de Jesus. O único que teve intimidade para fazer isso. Então, se você tem o quadro de Leonardo da Vinci lá no seu, né, uma pintura lá, uma gravura, qualquer coisa, aquilo lá não é o real, não foi o que realmente aconteceu, porque naquele tempo não se servia daquela forma, mas era assim, desse jeito aqui, e Jesus ocupava um local, então, lugar de honra, sempre o segundo, né? Então ele está aqui, e João, né, ele está aqui, ó. João reclinando a cabeça no seio de Jesus, né? E aí eu trouxe isso para você, porque às vezes você, com muito respeito, maior reverência, você tem um quadro lá, e às vezes até pagou muito caro pelo quadro, né? Então a gente está mostrando para os irmãos o que realmente é, o que foi realmente. Isso aqui é um instituto em Jerusalém, que eles fazem as pesquisas históricas, né? Eles vão descobrindo as coisas a fundo, né? Então, eu trouxe apenas para mostrar para vocês. Eles estavam cantando aqui lugar de honra à mesa, então esse aqui é um lugar de honra à mesa, né? Apenas para esclarecer a vocês. Amém? Só para... Eu sempre deixei o quadro exposto em algum lugar assim, e talvez a gente vá pendurar lá o assunto para você, o dia que você tiver curiosidade de saber, você vê, né? Por isso que a mulher chegou aos pés de Jesus, né? Ela veio e chorou aos pés de Jesus e enxugou os cabelos dele enxugou as lágrimas, o pé dele com seus cabelos. Então ela chegou por trás, né? Se fosse uma mesa, ele com os pés debaixo da mesa, não teria condições dela, né? Então, está aí, né? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, amados? Você sabe que em certa ocasião, o Senhor ordenou que Moisés fizesse algo, e Moisés, ele sempre foi uma pessoa muito prudente. Ele, nos 80 anos que ele teve de experiências com Jesus, antes de iniciar o ministério dele, né? 40 lá sendo ensinado no Egito, e depois 40 fugitivo lá para o deserto. Lá no Egito ele aprendeu a cultura egípcia, e no deserto ele aprendeu a ter intimidade com o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Foram 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. 80 anos de idade quando Moisés iniciou o seu ministério, né? E um dia o Senhor incumbiu Moisés de algo, e Moisés era tão prudente, que quando o Senhor o incumbiu de algo, Moisés falou para o Senhor disse: eu vou mandar o meu anjo junto de ti. Moisés falou: negativo. Não quero ninguém abaixo do Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Né? Então, ele exigiu, pastor Ângela, pastor Cleide, ele exigiu a presença de Deus junto a ele. Porque Deus o estava incumbindo de uma tarefa, de algo, e que ele não queria de forma alguma ninguém menor do que Deus. Ele queria a presença do Senhor Deus. Você sabe que João Batista, ele era primo de Jesus, né?
E nos relatos do Velho Testamento, João Batista foi alguém preparado pelo Senhor, né? E a gente lê isso no livro de Zacarias, de Malaquias, que João Batista, ele foi preparado pelo Senhor como aquele que viria à frente do Senhor para preparar o caminho para que o Senhor viesse após ele. E João Batista, ele sabia muito bem quem Jesus Cristo era, né? João Batista, ele tinha tido a revelação direta de Deus, de quem era o Messias, de quem Jesus Cristo realmente era. E você sabe que quando Jesus veio e entrou na fila no Rio Jordão para ser batizado por João Batista se recusou. João Batista se recusou por reconhecer quem era Jesus e que ele não era digno de batizar o Senhor. Na verdade, ele não se achou nem digno sequer de pegar e carregar as sandálias do Senhor Jesus, né? De carregar as alparcas, as sandálias do Senhor Jesus. E João Batista, após ter batizado Jesus, ele viu o Espírito Santo vindo em forma de pomba, pousando sobre a cabeça de Jesus, e João Batista fez uma declaração: o Senhor me disse que o Messias, ele receberia um sinal, que seria uma pomba, né, vindo sobre a cabeça dele. João Batista viu isso, e por isso João Batista várias vezes disse: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, na verdade, ele não tinha nenhuma sombra de dúvida de quem nosso Senhor Jesus Cristo era. Ele não tinha nenhuma dúvida. Ele não tinha nenhuma dúvida enquanto as coisas para ele estavam correndo assim, magnificamente bem. Mas você sabe que João Batista, ele é o representante da lei. E a lei, ela governava sobre Israel, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, que não houve ninguém maior do que João Batista, nascido de mulher. Não houve ninguém. Ele era aquele que veio para realmente preparar o caminho do Senhor. Mas houve um período na vida de João Batista, mesmo ele tendo todas as revelações de quem nosso Senhor Jesus Cristo era, todas as revelações de quem nosso Senhor Jesus Cristo era, houve um momento de dúvida no coração dele. Houve um momento de dúvida. Houve um momento de Emaús no coração dele, né? Jerusalém, ela é o centro. Jerusalém é o local, é a capital espiritual do cristianismo. Jerusalém. Partiu daí para as outras províncias, os outros locais, ali já tem assim uma nova conotação. Indo para Emaús significa o quê? Significa dúvida. Significa dúvida. E João Batista teve um momento de Emaús na sua vida. O que foi o momento de Emaús na vida de João Batista? Esse momento de Emaús na vida de João Batista se deu a partir do momento em que a filha de Herodias dançou lá, a Salomé, né? E instruída pela mãe, e Herodes já embriagado, se comprometeu: pede para mim até metade do meu reino e eu vou te dar. Ela não precisava da metade do reino, porque a mãe dela era amante de Herodes, né? Já tinha metade do reino, né? Já tinha, tudo que havia no reino pertencia a ela também, e ela desfrutava. Mas havia uma pessoa que importunava, havia uma pessoa e que não saía da cabeça dela. Cada vez que ela ouvia essa pessoa, vinha isso na mente dela. Havia uma palavra pronunciada por essa pessoa que tirava o conforto do coração dela e chamava a responsabilidade. E ela tentou silenciar essa voz, tentou acabar com essa voz. E isso se deu quando Herodes ofereceu metade do reino para sua enteada, e ela, instruída pela mãe, disse: não, pede a cabeça de João Batista, vamos calar a voz desse homem, vamos acabar com esse homem. E João Batista, ele representava a lei, e o cabeça é o que comanda. Então, cortando a cabeça de João Batista,
cortando a cabeça de João Batista, quer dizer que a lei não teria mais domínio. Não teria mais domínio. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, apontava para os seus discípulos: esse aí é o Cordeiro de Deus, esse aí é o Cordeiro de Deus. Ele saía da frente, ele não se colocava como mediador, ele saía da frente, ele direcionava as pessoas ao Senhor Jesus. Tanto que a maioria dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, primeiramente foram discípulos de João Batista. A grande maioria deles foram discípulos de João Batista. Então, apontava para ele, e ao apontar para o Senhor Jesus Cristo, né, João Batista, ele saía de lado e apontava para a graça que estava vindo na pessoa do Senhor. E Salomé pediu a cabeça de João Batista. Logicamente que quando Salomé pediu a cabeça de João Batista, isso não ficou entre Salomé e Herodes. Não ficou, né? Não ficou. Ela fez um pedido em alta voz. Por quê? Porque Herodes havia se comprometido. Herodes não queria fazer isso. Ele não queria cortar a cabeça de João Batista, mas ele se comprometeu. E a palavra dele, de se comprometendo, muitas pessoas ouviram. E ele não podia ser uma pessoa considerada sem palavra. O pedido que Salomé ia fazer, ele tinha que cumprir. Então, não foi uma coisa entre os dois conversando, os dois. Porque ele poderia muito bem dizer: não, eu não ouvi nada, não foi isso que ela pediu, não foi isso, né? Mas ela falou em alta voz, né? E fez com que ele se comprometesse diante das pessoas. E quando, então, houve esse pedido, logicamente que isso chegou até os ouvidos de João Batista. E João Batista, ele estava o quê? Ele estava preso. João Batista estava preso. E chegou ao ouvido dele o pedido de Salomé, que ela havia pedido a cabeça dele. Irmãos, João Batista ficou assim, com o coração apertado. Poxa vida, vamos pedir. Ele era um homem audacioso. Ele não era um homem que se esmorecia diante dos erros, ainda que fosse o Herodes, ainda que fosse o governador, ainda que fosse... Ele falava abertamente, ele colocava-se em risco, porque ele confrontava as atitudes de Herodes. Então, quando João Batista chegou aos ouvidos dele que ele ia perder a cabeça, qual foi a atitude que ele teve? Ele chamou 2 dos seus discípulos. E ao chamar 2 dos seus discípulos, ele fez um pedido a eles: escutem, olha aqui, vocês vão lá e falem para Jesus se ele realmente é aquele que haveria de vir, ou nós temos que esperar outra pessoa. Irmãos, a gente às vezes pode pensar assim: poxa, João Batista, um cara firme na palavra, forte na palavra, como é que ele esmoreceu desse jeito, dessa maneira? João Batista teve um momento de dúvida no coração dele. E geralmente o momento de dúvida que surge no coração de todos nós, o nosso Emaús, ele se dá não quando as coisas estão caminhando magnificamente bem. Não. O momento de dúvida se dá quando a nossa fé está sendo confrontada, quando a nossa fé está sendo desafiada, quando a nossa fé está sendo colocada em choque com as situações e circunstâncias que estão acontecendo. Ontem, sexta-feira, a pastora Marisete pregou uma mensagem maravilhosa sobre o sacrifício. Ontem o pastor Narciso, Deus usou ele tremendamente, ensinou-nos, assim, está ali um dom de mestre, um doutrinador, um ensinador, alguém que ensina com a maior facilidade, né, uma compreensão profunda das Sagradas Escrituras. E então, João Batista, ele teve esse momento de caminho de Emaús.
Você sabe, irmãos, usando um pouco da palavra que o pastor Narciso disse ontem, que quando tudo ao nosso redor, quando tudo atentar contra a nossa fé, desafiar a nossa fé, o que nós devemos fazer? Nós não podemos nos esquecer das promessas da palavra de Deus. Eu guardei a tua palavra em meu coração. Guardei a tua palavra em meu coração. Quantas decisões, às vezes, a gente não toma precipitadamente? Porque a gente não tem paciência de esperar na hora de Deus. Porque a gente não tem paciência de esperar no momento de Deus. Me permita tocar em alguma coisa. Quantos casamentos, às vezes, são realizados precipitadamente, formando-se uma aliança, e aliança de casamento não é uma aliança para se formar e para se quebrar, é uma aliança permanente, né? É tão permanente que simboliza um casamento entre Deus e o povo de Israel. Deus e o povo de Israel. E Deus, Ele nunca foi acusado de infidelidade. Nunca. Contrário, Deus sempre chamou a atenção do povo de Israel de infiel. Vocês são infiéis, mas eu amo vocês. Vocês são infiéis, mas eu amo vocês. E eu vou trabalhar a vida de vocês para purificar vocês de toda má influência. De toda má influência. Eu vou trabalhar o coração de vocês até que vocês se encaixem comigo na minha santidade. Na minha santidade. Então, João Batista, ele manda os discípulos perguntar para Jesus: o Senhor realmente é aquele que haveria de vir? Ele não podia pensar assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele mesmo teve a revelação. Ele não podia, por exemplo, dizer assim: bem, a minha carreira terminou, a minha carreira acabou, agora é tudo com Ele, é tudo com aquele a quem eu preparei o caminho para Ele, é o início com Ele agora, é Ele que vai agora continuar na tarefa de trazer a salvação para a humanidade. Você sabe, irmão, eu sei que você já teve muita dúvida na sua vida com respeito às coisas de Deus, principalmente quando as situações que você vive, ela grita, confrontando a sua fé. A Bíblia fala uma coisa, mas a situação contradiz o que a Bíblia está falando. A sua fé quer se firmar na palavra de Deus, mas o sentimento que é alcançado pela situação contrária que você vive, desafia o teu coração, desafia a tua confiança, desafia até mesmo a fidelidade da palavra de Deus para com você. Mas eu quero chamar a sua atenção. Se você está caminhando para Emaús, que é o local da dúvida, ficava de 20 a 30 quilômetros de Jerusalém. Né? Jerusalém é a capital espiritual. Emaús é o local, é a caminhada da dúvida. É a caminhada da dúvida. Quando você tiver dúvida, e você não tiver absolutamente nada visível para você se firmar, firma-se naquilo que é eterno, naquilo que prevalecerá e permanecerá para sempre, que é o compromisso que Deus firmou com você na palavra dele. O compromisso que ele firmou com você na palavra dele, ele jamais deixará de ser fiel com cada um de nós. E nós temos provas irrefutáveis dentro da palavra de Deus com respeito a isso. Provas irrefutáveis dentro da palavra de Deus com respeito a isso. Querido irmão, quando o Senhor Jesus Cristo diz para você que Ele vai estar com você, que vai estar com você, que vai estar com você, que não vai estar com você, isso não quer dizer por causa da tua faixa etária. Ele só vai estar com você quando você tiver 50, 60, 80 anos. Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida, viu, Risonha? Você conhece a Risonha?
e o Risões, conhece? O Sorriso? Não? Não. Então, ele vai estar com cada um de nós. Vai estar com cada um de nós. E sabe, a gente adolescente, tem a cabeça cheia de coisa. Não é? Cheia, mas cheia de tantas e tantas coisas, cheia de tantas e tantas coisas, cheia de tantas coisas. Mas ninguém é o melhor dos teus companheiros, a não ser o Senhor Jesus. Conselheiro eficaz, amigo de todos os momentos, amigo de verdade, amigo que está presente, amigo que está junto, amigo que está com a tua família, amigo que está com você, amigo que está com a tua casa, amigo que está permanentemente com cada um de nós. E ele se comprometeu, foi ele que disse isso, Letícia, foi ele que disse isso, irmãzinha, foi ele que disse isso. Como é que é seu nome? Cida, viu, irmã Cida? Foi ele que disse isso. Ele se comprometeu. E sabe por que ele fala isso, irmão? Porque ele sabe os momentos do nosso Emaús, das nossas dúvidas. Ele sabe desses momentos. Logicamente que antes que as coisas venham a acontecer, o Senhor já as tem revelado na palavra dele. Antes que as coisas aconteçam, ele já as tem revelado na palavra dele. Tudo está revelado na palavra dele. Os momentos em que nós teremos dúvidas, e tem momentos que nós não podemos ter dúvidas, porque se nós tivermos dúvidas e nós não nos firmarmos na certeza, na convicção, com aquilo que o Senhor se comprometeu, com a palavra dele, nós não teremos firmeza no nosso caminhar com Cristo. Não teremos firmeza no nosso caminhar com Cristo. Nós vamos estar sempre com o coração cheio de dúvidas. E uma pessoa cheia de dúvida, ela anda sempre titubeando. Sempre titubeando. Mas aquela pessoa que tem convicção, ela anda, ainda que ela não venha a correr, mas ela anda a passos firmes. Passos firmes. Passos de convicção. Passos de certeza. Passos de certeza. Se eu der a oportunidade para cada um de vocês falar aqui a respeito do seu Emaús, eu tenho certeza que 99% dos irmãos que estão aqui irão falar do seu momento de dúvida. E às vezes esse momento de dúvida não foi provocado por uma grande coisa, não. Esse momento de dúvida, às vezes, ele foi provocado por coisinhas mínimas, só que às vezes nós não estamos com os nossos pés firmados na rocha para estabelecer essa verdade em nós. Quando eu digo para os irmãos que o Senhor já revelou tudo que vai acontecer, é porque tudo está revelado na palavra dele. Toda a minha vida, toda a sua vida, toda a nossa vida está revelada na palavra dele. Toda ela, toda ela, toda ela. Esses dois jovens que estavam indo para Emaús, a Bíblia não nos fala que eles eram um dos apóstolos, um dos 11, não diz isso. Mas diz que eles eram eram dos discípulos, estavam juntos. A gente não vê absolutamente nenhum destaque na vida deles, nada. E por que então houve essa necessidade de se escrever o que aconteceu? Por que houve essa necessidade? Por quê? Porque é uma realidade na nossa vida. É uma realidade comigo, é uma realidade com você, é uma realidade com cada um de nós. Esses dois rapazes estavam na cidade de Jerusalém. Eles não acompanharam juntamente com Jesus tudo que se deu. Não, mas eles acompanharam as coisas que sucederam ali. Eles sabiam de tudo. Havia
um enorme vazio no coração deles, havia uma enorme dúvida na alma deles, e essa dúvida foi provocada posteriormente à ressurreição do Senhor. Porque essa dúvida lhes adveio, porque as mulheres, você sabe que eu estava reparando aqui agora há pouco? A gente, os homens, assim, a gente bota um sapato, né? Encobre os dedos e pronto, encobre os pés, mas as mulheres, assim, até os pés elas têm que cuidar, né? Não é verdade? Tem que ter a unha bem feitinha. Eu estava olhando aqui, cantando assim, de repente eu olhei o pé de algumas irmãs que estavam aqui e reparei com os pés dos irmãos. O pé dos irmãos tudo coberto com sapato, botou o sapato ali, passou uma escovinha maravilhosamente. Mas os pés das irmãs não, tanto a sandália tem que ser bem escolhida, como também o pé tem que ser bem trabalhado, né? As unhas pintadas, bem feitinha. Aí eu lembrei, sabe no quê? Naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: preparar os pés para a proclamação do Evangelho. E sabe o que me veio na cabeça? O trabalho que as irmãs fizeram ontem, desculpa sair um pouquinho fora, mas já volto já. O trabalho que as irmãs fizeram ontem no centro de evangelismo. Foram lá no centro, mais de 30 irmãs foram lá para evangelizar, para pregar o Evangelho. Foram lá para anunciar. Irmã Márcia, me permita fazer uma. Olha aqui, irmãos, veja bem, que sandália mais bonita. Você já viu um trem desse no pé de um homem? Não, eu estou falando sério. Né? Uma coisa se destaca, chama a sua atenção. Né? Agora vê o pé do marido dela, olha o sapatão, 44. Já não. 42? 42. Na verdade, e é real, né? Às vezes a minha esposa fala para mim: nossa, eu não fiz unha. Eu falo: mas para que será que tem que fazer a unha, né? Aí você vai vendo por que tem que fazer a unha, né? Tem que ficar adequado. Mas, irmãos, esses dois homens que faziam parte dos discípulos, mas que não eram pessoas íntimas com o Senhor. Porque as pessoas íntimas com o Senhor, aqueles a quem o Senhor haveria de incumbir, de continuar levando a mensagem da salvação, essas pessoas eram aqueles 12 escolhidos, desses 12 ficaram só 11. E esses 11 o Senhor trabalhou com ele durante 3 anos e meio, assim, diretamente, enchendo-os do conhecimento da palavra de Deus, fortalecendo-os, tirando deles todas as arestas, porque haja aresta para aguentar um tal de Pedro. Haja paciência do Senhor para aguentar o tal de Pedro, sabe? Aquele Pedro explosivo, aquele Pedro que achava que era o bambambam, né? Aquele Pedro que teve até a ousadia de contradizer algo que o Senhor Jesus Cristo havia dito, e não teve nenhum outro não, mas ele teve de contradizer. Então, esses rapazes, eles estavam lá, eles presenciaram tudo, sabiam de tudo que havia acontecido, e eles estavam lá quando as mulheres, né? As mulheres. Você acha que o homem ia pensar em levar perfume para perfumar o corpo de Jesus? Fala a verdade. Acha? Você acha que, irmão Geraldo, você acha que o Pedro ia pensar em perfume para perfumar o corpo de Jesus? Fala a verdade. Muito um desodorante. Não é? Ou então com um perfume que você ganha de alguém, porque é difícil, bom, eu estou falando por mim, é difícil um homem comprar um perfume, né? A não ser quando ele ganha. Mas as mulheres, irmão, elas sempre pensam no quê? Nos detalhes. Pensam nos detalhes. Elas sempre pensam no detalhe. O homem é mais na prática, mas a mulher é mais no detalhe. E às vezes a gente até fica irritado com as mulheres tão detalhistas que são. Não é não? Não fica? Demais? Né? Então, o detalhe, elas vão lá. Mas elas vão lá, irmãos, porque eu creio que elas também haviam
haviam recebido a palavra dirigida pelo Senhor Jesus, conforme o pastor Nasser pregou, conforme está escrito na Bíblia. Olha aqui, eles vão fazer isso comigo, vão me prender. Olha aqui, sabe o que eles vão fazer comigo? Eles vão me entregar na mão dos pecadores aí, eles vão fazer comigo o que eles quiserem, porque meu pai vai permitir que eles façam isso. Não é que eles têm autoridade, não. Meu pai vai permitir que eles façam isso comigo, porque eu também vou permitir isso. Eu também vou permitir. Pensa numa coisa, qual seria a sua reação se você tivesse todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra e viesse alguém para tentar fazer mal para você? Qual seria a sua reação? Cai fogo do céu e queima agora essa cambada. Não seria essa? Não seria essa a reação, irmão? Seria essa a reação. Se você tendo poder, então, ninguém teve a ousadia em si de fazer mal para Jesus, mas Jesus falou, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem. Eu estou dando essa autoridade, porque tudo me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra, e eu estou dando essa autoridade para vocês fazerem comigo o que vocês quiserem. Mas sabe que Jesus Cristo disse em certa ocasião? Não tenham medo aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer mais nada com a alma. Tenham medo sim daquele que além de matar o corpo pode lançar a tua alma no inferno. Esse você deve temer. Esse você deve temer. É esse que nós devemos temer. Então, irmão, todos eles haviam recebido a mensagem do Senhor. E o Senhor, irmão Lacerda, o Senhor não estava fazendo outra coisa a não ser repetir para eles o que estava escrito no Velho Testamento. Passar para eles. Olha, está escrito que vai acontecer isso. Desculpe, irmão. Está escrito que vai acontecer isso. Está escrito que vai acontecer. Está escrito. E nenhum pingo vai ser revogado da lei. Nada. Tudo terá o cumprimento. Tudo terá o cumprimento. Então, tem que ser assim e assim será. E eu estou transmitindo para vocês tudo aquilo que está escrito e que vai suceder, que vai acontecer. Mas, às vezes, o nosso coração ele não está preparado para as decepções. Às vezes, o nosso coração ele não está preparado para desilusões. Às vezes, o nosso coração ele está sempre preparado para festas, está sempre preparado para coisas grandiosas, está sempre preparado para bem-aventurança, está sempre preparado para ser próspero, está sempre preparado para que tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhosamente bem, tudo vai ser magnificamente bem, mas até mesmo aquilo que parece ser mal, iria trazer uma contribuição imprescindível para nós. Imprescindível. Iria trazer. E ele falou, ele alertou, e as irmãs vão lá no domingo de manhã. É madrugada, no terceiro dia, um novo amanhecer, o mundo começa a nascer. É isso, Helena? Então, elas vão lá, mas elas vão lá com uma intenção. Mesmo elas conhecendo o que haveria de suceder, porque Jesus havia prometido, mas elas não vão lá com essa palavra no coração. Elas vão lá achando que vão encontrar o Senhor Jesus Cristo sepultado no túmulo novo de José de Arimateia, cavado nas terras de José de Arimateia, numa rocha feita por José de Arimateia, feita para ele, José de Arimateia, mas que ele estava passando aquilo para o corpo de Jesus ser sepultado. E elas vão lá com essa intenção, de encontrar Jesus, as especiarias, levando perfume, aquela coisa aromática, vamos perfumar o corpo do Senhor. Mas, que surpresa, mas
essa surpresa não foi provocada e não trouxe no coração delas a memória daquilo que Jesus havia falado, que haveria de ressuscitar. Isso trouxe no coração delas, alguém roubou o corpo dele. A pedra estava removida, Zezão. Estava removida a pedra e elas acharam que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Então, elas acharam que haviam roubado o corpo de Jesus. Por que elas não guardaram o que o Senhor havia dito? Que eles, no terceiro dia, haveria de ressuscitar. Por que elas não guardaram isso? Por que muitas vezes acontece a mesma coisa com a gente? Por quê? Às vezes, Deus nos faz enormes, grandiosas promessas, e quando as coisas acontecem contradizendo aquela promessa, ao invés de nós ficarmos firmes naquilo que o Senhor se comprometeu conosco, a gente dá vazão para a circunstância, para a situação, e aquilo traz uma enorme dúvida no nosso coração. Enorme dúvida. Elas estão lá, aqui que os meninos que estavam lá, né, falam para elas, né? Nós temos 1 hora para começarmos o culto ainda, tá bom? Aqueles meninos que estavam lá, por que eu falo meninos, irmãos? Porque eles não envelhecem. Eu não ia falar aqueles idosos que estavam lá, aquelas crianças que estavam lá, aqueles meninos que estavam lá, eles haviam removido a pedra do sepulcro. Removeram a pedra do sepulcro. Gabriel, vem aqui nos ajudar, porque a pedra está pesada demais. Não, removeram. Removeu, pronto. Removeu a pedra do sepulcro. Qual foi a surpresa? Chegaram lá, olharam, mas onde é que ele está? Cadê? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por quê? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Que coisa grandiosa, irmãos. Ressuscitou. Irmão, se tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele repetiu, que estava escrito no Velho Testamento, se ele não tivesse ressuscitado, seria como um livro qualquer, o engodo. Buda falou coisas bonitas, Confúcio falou coisas bonitas, Mahatma Gandhi falou coisas bonitas, tantos outros fundadores de religiões falaram coisas bonitas, todos falaram coisas bonitas. Mas além do Senhor Jesus Cristo dizer coisas bonitas, ele disse coisas de sofrimento. Mas ele foi o único que autenticou cada palavra dita. E essa autenticação como verdade se deu quando foram procurá-lo e ele não estava lá e os anjos anunciaram, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. E essa, irmã Maria Luísa, é a grande esperança que nós temos no nosso coração. A ressurreição. A ressurreição. Quando eu falava de princípio a vocês aqui, irmão, das dores que nós sentimos quando nós vamos fazer ofícios fúnebres, e que infelizmente às vezes assim acontece, se essa palavra não for o conforto do nosso coração, não for o consolo do nosso coração,
né? Nós iríamos ser igual o apóstolo São Paulo disse, a gente iria chorar amargamente sem esperança, a chorar desesperadamente sem esperança, mas nós temos a esperança porque o nosso mestre, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E todo aquele que morreu nessa esperança recebe também o poder da ressurreição. Irmã, você não sabe o anseio que eu tenho. Sabe? De ver o Senhor, mas de ver o meu pai e de ver a minha mãe. Sabe? Eu sei também que muitos de vocês têm também esse anseio, têm também essa esperança. Muitos de vocês têm. E você pode ter certeza que isso vai acontecer. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Pode ter certeza. Eu estou trazendo para você, eu não quero tocar em teu sentimento, mas é impossível eu não tocar em seu sentimento quando isso está tocando no meu sentimento. Porque essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança que nós temos. Né? Chegar nos portões da glória. E o Senhor nos esperando. Vinde benditos do meu Pai. E aqueles que foram na nossa frente já receberam essa palavra. E nós iremos vê-los lá. Porque é isso que está prometido aqui. É isso que está prometido aqui. Então, elas receberam uma palavra. Oh, meninas, olha aqui o seguinte. Vocês estão procurando aquele que vive. Por que vocês estão procurando no meio dos mortos, se ele está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se, irmão, lembre-se. Bom, Júlio, lembre-se. Lembre-se. Para você lembrar, você tem que trazer a memória. Para você lembrar, você tem que ter ouvido, você tem que ter escutado. Para você se lembrar, é de alguma coisa que você escutou, senão não tem como você lembrar. Alguma coisa que você viu, não tem como você lembrar. Né? Então ele está chamando a nossa atenção. Oi, tudo bem. É um período de tempo, irmão Zezão. É um período de tempo. Aí o Senhor vai nos levantar para viver para todo sempre. Eternamente. Ele disse algo, eles disseram algo para as meninas. Disseram assim, ó, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês. Estando ainda na Galileia. Ele falou isso para vocês. Você está procurando aquele que vive no meio dos mortos? Não faça isso. Ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. É necessário, lembre que ele falou que é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado, tudo isso já havia acontecido. E também ressuscite no terceiro dia, lembra-te disso. Elas voltaram do túmulo, anunciaram para todos eles lá, né? Eu não sei por que raio que esse negócio de ficar discutindo se a mulher pode ou não pode pregar. O próprio os anjos falavam, vá lá, anuncia lá, o que ele falou para vocês, anuncia para os demais lá. Anuncia para os demais lá. As mulheres são pessoas cheias dos sentimentos de Deus, da disponibilidade de Deus. São as pessoas mais disponíveis, que se dispõem, melhor dizendo, para realizar a obra de Deus. São elas. Elas não vê dificuldade. Não vê dificuldade. Onde o homem, ele põe um monte de obstáculo, elas não pensam no obstáculo, elas vão e fazem, vão e realizam.
Elas foram lá e fizeram exatamente como os anjos falavam aqui, ó. Nós fomos lá, ele não está lá. E os anjos disseram que ele já ressuscitou, que é para nós lembrarmos disso. E quando os discípulos ouviram isso, eles não consideraram a palavra das mulheres. Não levaram em conta, achando que elas estavam com alguma alucinação. Estavam com alguma alucinação. Ó, mas então eu tenho que ir lá ver. Aí Pedro sai correndo, vai lá à frente, vai lá Pedro, João vai junto com ele, né? Certifica que o Senhor não está lá. E eles voltam também anunciando. Mas nem todo mundo acreditou. Os 2 rapazes que estão indo a caminho de Emaús estão caminhando. Sabe quando você está caminhando sem esperança? Sabe quando você está caminhando, nossa, eu imaginei que ele fosse trazer libertação para nós. Nossa, nós pensamos que ele seria alguém que iria trazer uma força enorme para nós, uma convicção enorme para nós, que ele ia vencer todas as guerras, ele ia vencer todas as batalhas, ele ia vencer todas as dificuldades, eles iam trazer libertação para nós. E agora a situação como está? Estamos decepcionados. A pessoa se decepciona com Deus porque ela não está crendo naquilo que a palavra de Deus fala. Ela está imaginando, ela está pensando coisas que ela está se firmando, e muitas vezes ela está se firmando não mais numa realidade. Foi realidade, mas já não é mais. Foi verdade, mas não é mais. Foi verdade que ele foi preso? Foi. Foi verdade que ele foi açoitado? Foi. Foi verdade que ele foi crucificado? Foi. Foi verdade que ele foi morto? Foi. Foi verdade que ele foi sepultado? Foi. Mas agora a verdade é que ele ressuscitou. E eles ainda estão pensando o quê? Estão pensando em coisas que foi verdade, mas já não são mais. Foi verdade, mas não é mais. A verdade agora é que ele não está no sepulcro. A verdade agora é que ele não está na cruz. A verdade agora é que ele está ressurreto, que ele é ressurreto. Essa é a verdade. A verdade agora é o compromisso que ele assumiu comigo como igreja e com você como igreja. Eu vou estar com vocês, hein, irmão Geraldo? Vou estar com vocês, irmã Isabel. Vou estar com vocês. Vou estar com vocês. Oh, mas o vento está soprando, e daí? Eu estou com vocês. Mas a coisa não está dando certo, e daí? Eu estou com vocês. Mas se fizer situação contrária que eu estou vivendo, nossa, mas e daí? Eu estou com vocês. E daí eu estou com vocês. E daí eu estou junto com vocês. E daí eu estou junto com vocês. Quanta prova. E daí eu estou junto com vocês. Quanta situação contrária, irmã Valquíria. E daí eu estou junto com vocês, irmão João. Quanto confronto na fé. Quanto desafio na fé. Quanto conflito. E daí eu estou junto com vocês. O que vai prevalecer é a minha presença junto com você, porque eu me comprometi com a minha palavra. Comprometi com você. Eu fiz uma aliança com você, e a minha aliança eu não quebro. A minha aliança você pode crer que eu não quebro. Eu não quebro a minha aliança. 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 Eu não vou te envergonhar. Eu não quebro a minha aliança. E os dois, irmão Mauro, estão indo para Emaús conversando assuntos atuais, assuntos de momento. Estão indo. Agora o bendito já ressuscitou. O santo já ressuscitou. O vencedor da própria morte já ressuscitou. Teve uma batalha ferrenha, longe dos olhos físicos de toda a humanidade. Uma batalha ferrenha. Mas o Senhor, na escuridão do sepulcro, ali, Ele ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou
para confirmar o que ele havia falado, mas lá no sepulcro, na escuridão, ele estava travando uma enorme batalha com aquele que tinha nas mãos o poder da morte e do inferno, que era Satanás. Lá na escuridão, irmã Cristiane, o Senhor Jesus Cristo foi lá desafiar aquele que tinha o poder da morte, aquele que trouxe a morte. Ele foi lá desafiar. E a Bíblia nos fala, irmão Ricardo, que ele arrancou, ele não pediu não, ele arrancou. Assim como Satanás havia arrancado da mão do homem o poder de viver eternamente, assim como Satanás colocou na vida do homem limite para os seus dias através do pecado, através da morte, assim como Satanás roubou a felicidade, a esperança, roubou do homem, e foi o Senhor que havia dado isso. Ele roubou, mas foi o Senhor que havia dado, e o Senhor com autoridade foi aonde ele estava, arrancou, me dá aqui a chave da morte, o Senhor arrancou, a Bíblia fala que o Senhor tirou, e ao ele tirar, como vencedor e vitorioso, ele saiu do túmulo ao terceiro dia para mostrar isso para toda a humanidade. Eu venci a morte. 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 E os dois meninos estão conversando. Ô, irmão, quando acontecer com você, senta direito aí, rapaz. Que negócio, parece adolescente. Quando acontecer com você qualquer situação, não se refugie em absolutamente nada que o mundo venha te apresentar. Refugia-se no Senhor. Refugia-se no Senhor. Mesmo sendo São Paulino, refugie-se no Senhor. Os meus 2 filhos são São Paulinos, viu? Mesmo, irmão Joaquim, refugie-se no Senhor. Irmã Lourdinha, refugie-se no Senhor. Eu soube da tua história, você e da tua irmã. Que vocês nasceram, são gêmeas, nasceram, não tinha 1 quilo. Não tinha 1 quilo as duas irmãzinhas. Sebastiana? A irmã Denise está aí? Irmã Denise? Contou para minha esposa ontem, eu falei, nossa, como é que... A gente estava indo embora, a Sônia estava me contando que as 2 meninas cabiam assim no braço dela, da sua mãe. Glória a Deus, né? Irmã, o Senhor, quando o Senhor tem plano, o Senhor estabelece o plano dele. A despeito de tudo e de todos, o Senhor estabelece o plano dele. O Senhor estabelece. Eles estão indo para lá cheios de dúvidas, mas eram discípulos do Senhor. Eles estavam indo para lá com cabeça inchada, mas eram discípulos do Senhor. E o Senhor vai atrás deles, vai em busca deles. E o Senhor vai com o intuito do quê, irmão Ricardo? O Senhor vai para restaurar a verdade no coração deles. Aquilo que havia causado decepção, humilhação, e que eles estavam com o coração cheio disso, o Senhor chega para eles e fala, vamos arrancar esse negócio do teu coração aí, e não tem outra maneira de arrancar esse negócio do teu coração, a não ser estabelecer novamente a verdade na tua vida. A não ser estabelecer a verdade na tua vida novamente. Estabelecer a verdade. E o que o Senhor faz? O Senhor começa a conversar com eles. Viu, Maria Lins? O Senhor começa a conversar com eles. Irmã Francisca, o Senhor começa a conversar com eles. Sabia? O Senhor começa a conversar com eles. Começa a dialogar com eles. Você sabe que às vezes o Senhor conversa com a gente não percebe que é Ele que está falando? Sabia? Às vezes o Senhor começa a conversar com a gente e a gente não percebe que é Ele que está falando com a gente.
Porque ele está falando de uma realidade, de uma verdade, e a gente não está vivendo aquilo, não está batendo, não está tendo ligação. O Senhor começa a falar com eles, a conversar com eles, né? A Bíblia fala assim que eles sentem o coração deles queimar, mas eles estão sem discernimento, eles estão sem conhecimento, eles estão com o coração cheio de dúvida. Cheio de dúvida. Mas louvado seja Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava aí uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O que será que eles conversavam? A conversa deles despertou, irmão, despertou curiosidade no Senhor. Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Não estavam conseguindo reconhecer. Às vezes Jesus está andando com a gente não consegue ver que é Ele que está do lado da gente. Ele está aconselhando a gente, às vezes a gente fica olhando para lá, olhando para cá. Esse conselho não está muito legal não, Senhor. Eu acho melhor que eu tenha que seguir o meu conselho. Às vezes o Senhor está direcionando a nossa vida, a gente acha que o Senhor não é sábio o suficiente, e às vezes, por achá-lo não sábio o suficiente, a gente não aceita o conselho dele, a orientação dele, a gente vai batendo a cabeça de um lado, batendo a cabeça do outro, vai batendo a cabeça aqui, vai batendo a cabeça ali, vai batendo a cabeça lá, até que convencidos somos por ele. Até que convencidos somos por ele, né? E o Senhor aqui entra na conversa e pergunta para ele: o que vocês estão aí discutindo pelo caminho? Como se o Senhor não soubesse. Mas o Senhor queria ouvir da boca deles. Queria ouvir da boca deles. O que vocês estão conversando aí? O que vocês estão conversando? Hã? Eles pararam entristecidos. Um, porém, que chamava Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus, aqui Jesus pergunta: mas do que se trata? Jesus, do que se trata? Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as autoridades, irmão, presta atenção que eu vou falar aqui para você. Muitas pessoas aqui, quando ouvem principais sacerdotes, porque a gente está acostumado a ter a palavra sacerdote ligando aos padres, não tem nada a ver com os sacerdotes, os padres, não tem nada a ver isso aqui, viu? Absolutamente nada, viu? Nada. Os sacerdotes é o sacerdote dos judeus, daquele tempo, daquela época, não tem nada a ver, nem existia padre, não existia nada daquela época, nada, tá? Então, não ler sacerdote já, porque a gente está acostumado com a palavra sacerdote ligada ao padre e tal, a gente não tem nada a ver. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo, deixa eu ler aqui, apareceu ali e a linguagem está diferente. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram.
Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então se aproximaram da aldeia para onde iam. Ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, comunhão, e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Amém? Então, amado irmão, a despeito de tudo, continue crendo naquilo com que o Senhor se comprometeu nas Sagradas Escrituras, se comprometeu comigo, com cada um de nós. Ele está aqui porque Ele ressuscitou. Elas foram de sepulcros antes, Ele não está aqui. Mas eu afirmo para vocês que Ele está aqui porque Ele ressuscitou. Está aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Então, quando você tiver o seu caminho de Emaús, viu, Maiara? Tiver seu caminho de Emaús, não esqueça a presença dele que vai junto contigo. Se você tiver dúvida, pode ter certeza de uma coisa: ele vai usar a palavra dele para te convencer e para firmar a verdade no teu coração.